Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, 29 de janeiro está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre atividades comerciais e o exercício da atividade profissional, ou seja, pelos profissionais liberais, dentro das unidades imobiliárias nos condomínios. E para falar deste tema, estamos recebendo hoje a participação do Dr. Gabriel Barto, de Goiânia, e da doutora Laís Defende, eles que são especialistas em direito imobiliário e direito condominial. Nós voltamos já. Doutor Gabriel e doutora Laís, sejam bem-vindos ao Momento Jurídico. Olá, é um prazer. Muito obrigada, doutor Caio, pelo convite. E eu que agradeço, doutor Gabriel Barto. Olá, doutor Caio, toda a gama aí do Condominial News, muito obrigado por participação nesse programa. Doutor Gabriel, para podermos começar o programa, eu falava há pouco que no programa de hoje nós falaremos sobre atividades comerciais e aquelas atividades desenvolvidas pelos profissionais liberais, a exemplo, advogados, médicos, dentre alguns outros. Existe uma distinção e existe alguma permissibilidade em razão de um ou outro dentro dos condomínios, doutor? Doutor Caio, a todos que nos escutam, sim, existe uma distinção entre essas duas situações. A primeira situação, ela compreende uma atividade comercial, a gente já pensa em qual sentido? Naquela que possui um estabelecimento, tem um fluxo de pessoas, de atendimento, espaço físico, horário de funcionamento e etc. A segunda situação, ela já pressupõe situações isoladas, como bem colocado pelo doutor, aqueles profissionais liberais, o médico, o advogado, que em situações específicas recebem os seus clientes e tratam de modo bem isolado, não alterando a destinação, né, do uso daquela unidade autônoma dentro daquele condomínio. E ficou muito clara a distinção entre um profissional e outro, entre uma atividade e outra, mas eu gostaria que você explicasse para a gente ainda, aproveitando sua fala, se alguma atividade comercial, aquela que não altere o fluxo do condomínio, não mude a rotina do condomínio, a exemplo, uma senhora que vende quitandas na sua unidade imobiliária, esse tipo de atividade em algum momento poderá ser permitido ou ela não pode ser permitida, e aí é claro, é bom frisar que nós estamos falando daqueles condomínios residenciais, porque hoje nós temos super condomínios, nós temos condomínios mistos, dentro de uma gama de condomínios. Naqueles condomínios especificamente residenciais, existe essa possibilidade, doutor? Em regra, a destinação da unidade autônoma para exercício dessas atividades, elas são vedadas. Porém, dentro do condomínio existe, além da legislação civil, que já abrange em alguns aspectos, temos as convenções e seus regimentos. Ou seja, aquele condomínio que não prevê aquela vedação, e ainda aquele condômino que faz essa atividade, a exemplo, uma vizinha que serve uma quitanda, que vende uma quitanda a seus outros condôminos, e não passando, a gente fala aqui daqueles 3 S's do condomínio, ela não extrapolando esses 3 S's, quais seriam a segurança, o sossego e a saúde, não estaria infringindo, em regra, se não há vedação, nenhuma infração ali daquele regimento.
porque ela, dentro dos seus limites, logo não atrapalhando a coletividade, exerce uma atividade normal dentro da rotina do condomínio. Doutor Laís, nós falamos então das atividades comerciais. Eu estou vendo aí que você está dentro do seu kart, agradeço e sei da sua correria, doutora Laís. Obrigado por nos atender, mesmo com um tempo tão escasso. Doutora, profissional liberal, o advogado, por exemplo, ele poderia atender, igual nós, né? Poderíamos atender nossos clientes eventualmente dentro dos condomínios, dentro dos nossos apartamentos, ou essa possibilidade não pode ser admitida? E se atendermos, teríamos que ter alguma limitação, por exemplo, não poderíamos ter um grande fluxo, não poderíamos extrapolar com a rotina ou mudar a rotina do condomínio? Tem alguma situação que você queira nos posicionar ou nos esclarecer, doutora? Dos profissionais liberais, a lei ela não veda, né, expressamente poder fazer esse atendimento, porém é importante frisar o que o doutor Gabriel falou, a questão dos 3 S's, né, desde que você assegure a segurança, o sossego dos outros condôminos, o profissional, a exemplo do próprio advogado, pode sim realizar um atendimento dentro da sua residência e de um outro cliente. O que extrapolaria nessa questão seria muitas pessoas adentrando no condomínio e perturbando o sossego dos outros condôminos. Então, teria que ter um controle, né? O síndico, juntamente com o conselho, juntamente com os outros condôminos, talvez aprovar regras que delimitem isso, né? A gente tem exemplo aí de fisioterapeutas que fazem alguns atendimentos em casa, até médicos. Então, desde que não perturbe, né, o sossego de outra pessoa, desde que você não extrapole, até porque tem a questão da utilização dos serviços da portaria. Então, é importante frisar aí bem essa questão, né? Tem que ter ali um pouco de razoabilidade. Então a palavra de ordem seria bom senso, doutora, seria isso. Então os síndicos, os demais condôminos deveriam agir com bom senso. Se aquilo não afetar a vida nem a rotina dos condôminos, então poderia tranquilamente ser praticado. Sim, desde que tenha bom senso e dependendo também do tipo de atividade, né? Tem atividades que você precisa até de uma estrutura, né, relevante, uma estrutura, até exemplo do que foi falado, por exemplo, da pessoa que vende quitandas dentro do condomínio. Ela não vai estar atendendo uma pessoa, mas a depender do tipo de serviço que ela vai oferecer, que ela vai desenvolver dentro do imóvel dela, isso pode até extrapolar o residencial para até um industrial. Então, por exemplo, a questão de você cozinhar, você teria que ter uma estrutura de cozinha industrial, utilização do gás. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados e os síndicos precisam ficar muito atentos ao que está acontecendo dentro do condomínio, para poder regularizar isso ali dentro. E quando a gente fala de cozinha, a gente temos que ficar alerta à questão do gás, né? Então, as unidades não podem fazer uso do gás individualizado. Nós temos que utilizar aquele gás, aquela rede, aquele ducto de gás do condomínio. E fugir disso, naturalmente, acaba ensejando ou acaba provocando risco desnecessário aos demais condôminos e até propriamente ao condômino que está exercendo a atividade ali comercial. Senhores, nós voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza, qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado, nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios.
Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean bactericida para academia são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Voltamos com o nosso Momento Jurídico. O programa de hoje está falando sobre atividades comerciais e aquelas exercidas pelos profissionais liberais dentro das unidades imobiliárias, nos condomínios especificamente residenciais. E para falar deste tema, nós estamos recebendo hoje a participação do Dr. Gabriel Bart e doutora Laís Defende, eles que são especialistas em direito imobiliário e direito condominial. Doutores, nós falávamos há pouco das atividades comerciais, destacamos algumas, exemplificamos, usamos a vendedora de quitandas, mas o profissional, o empresário que quer exercer sua atividade e ele acaba estabelecendo o endereço da sua unidade imobiliária, do seu apartamento, para a abertura da empresa, ou seja, ele vai ele faz o contrato social, dá entrada na junta comercial ali do seu estado e tenta ou abre uma empresa, uma pessoa jurídica para poder desenvolver certa atividade. Esta atividade dentro do condomínio ou esta empresa, ela pode ser instalada, mesmo que seja meramente para poder ter um domicílio para questões fiscais e questões de recebimento de correspondências, por exemplo, senhores? Vou falar com você, doutora Laís. Sim. Nós temos um exemplo bem prático, o representante comercial. O representante comercial, normalmente, ele precisa abrir uma pessoa jurídica, né, quando ele não é contratado pela empresa, e muitas vezes ele estabelece o endereço de casa para poder receber as correspondências e documentos fiscais. Então, nesse caso, não haveria assim, uma vedação do condomínio, porque não extrapolaria, né, ali a convivência, a destinação do imóvel, que é para residencial. Então, assim, até este ponto não extrapolaria, né? Então não teria nenhum tipo de problema. O problema é quando você ultrapassa aí essa linha e passa a ter uma atividade empresarial mesmo em casa, né? Uma estrutura de empresa, até com funcionários, horário de atendimento, recebendo clientes o dia inteiro. Você falou de um ponto-chave, sobretudo quando a gente percebe a protocolização ou aquela distribuição das demandas. Os condomínios que querem vetar ou que entendem que ainda essa possibilidade, que seja do mero corretor de imóveis ou outra atividade que não gera um grande fluxo de pessoas ali nas dependências do condomínio, geralmente ele alega que está havendo uma mudança da destinação, ou seja, o condomínio está deixando de ser eminentemente residencial para poder passar a ser um condomínio misto ou, de outro modo, um super condomínio. Você entende que essa alegação, então, não merece prosperar? Doutor Caio, eu penso que tem que ser analisado o caso prático daquela residência, né, daquela pessoa específica, para ver se caracteriza ou não, porque muitas vezes a gente sabe, né, que as pessoas se utilizam da boa-fé e deturpam realmente e acabam deixando de utilizar como residência para utilizar como comercial, mas a via ainda mais prática, assim, mais correta seria ainda que o condomínio se reunisse e regularizasse isso dentro do condomínio, se permite ou não, até para não ter esse tipo de problema, né? Doutor Gabriel Barto, com relação ao que foi dito pela nossa colega, quer fazer alguma pontuação, quer acrescer a resposta, discordar? Nosso bate-papo aqui é sempre muito aberto. E aí eu até perguntaria a você também, aí nós vamos ter que usar um caso concreto, que foi o exemplo dado pela nossa colega, se for
um mero corretor de imóveis ou uma atividade que não altere a rotina, essa atividade poderia ser vedada? Ou os condomínios têm que terem bom senso? E mais, o judiciário deve admitir como de fato uma alteração da destinação ou não, doutor? Olha, doutor Caio, eu começo aqui acrescentando, não uma explanação bem clara da doutora Laís, mas a questão é o seguinte: se a gente observar a legislação civil, no artigo 966 ela fala, considera-se lá que é empresária aquela pessoa, né, jurídica que exerce profissionalmente sua atividade econômica, né, para produção e circulação de bens ou serviços. Ou seja, a gente aqui pensa imediatamente em um estabelecimento. Só que com os avanços das profissões, inclusive aqui eu trago um exemplo claro, aquele do home office, que hoje parte do mundo, não vou nem dizer a nível Brasil, mas parte do mundo já caminha para essa, há um tempo já caminha para essa inovação, inclusive com legislações, né, trabalhistas mais aprimoradas nesse quesito. Então, entendo assim que a proibição, né, de instalação de uma empresa, de um comércio, mesmo que seja tão somente para fins fiscais, ou até que exerça de modo eventual ali, ela não pode ser confundida com um exercício profissional, aquela atividade que está posta ali, que necessariamente precisa de uma estrutura física. Então, assim, eu entendo e vejo na prática que é o que se tem tolerado são que esses profissionais liberais ou até mesmo esses pequenos empresários que utilizam-se do home office, e aí sem perturbar o funcionamento do prédio, claro, observando suas limitações, né, não pode ser vedado. E não obstante, a gente dessa vedação de abertura, né, de uma empresa no endereço do prédio, nessa unidade autônoma correspondente a esse condomínio, o que a gente tem visto é que alguns condomínios eles têm permitido que os condôminos utilizem, né, os seus endereços, suas pequenas empresas ali, para questões fiscais, para recebimento de correspondência, até para questões isoladas da sua atividade, que seja receber alguma documentação, né, ou que seja. Então, assim, entendo que, complementando, e uma vedação nesse sentido seria equivocada, em razão da própria lei edital, que é exercer uma atividade econômica de forma profissional e estabelecida. E neste contexto, nós podemos também destacar a questão do e-commerce. Hoje as empresas, vamos falar das grandes empresas, elas estão vendendo, comercializando seus produtos mais baratos pela internet, justamente querendo restringir ou diminuir o fluxo de pessoas nas lojas, de vendedores, de estruturas físicas, o que a gente não pode negar que é uma tendência de mercado. Doutora Laís, uma outra questão que também está tomando conta dos condomínios, e a gente vê com maior frequência dentro dos condomínios horizontais, né, os condomínios de casas. Nesses condomínios, habitualmente a gente se depara com a questão das feiras. Essas feiras que certamente facilitam muito a vida das donas de casa, mas que é muito questionada ou muito combatida por outros. Como que a doutora vê a questão das feiras? Essas feiras podem acontecer ou elas têm que ter uma aprovação assemblear antes? Essa aprovação deve exigir um quórum qualificado ou não? Ela pode ser livremente praticada, uma vez que aquilo ali desde que isso não interfira na vida dos demais condôminos. Então, doutor Caio, eu entendo que para a instalação das feiras tem que ter alguns cuidados. Primeiro, eu acredito que teria sim que ser aprovado por meio de assembleia dos condôminos. Você vê dentro do condomínio uma estrutura apropriada para receber, né, essas feiras. E um ponto importante é que até a depender do tipo de feira, você tem que ter ali até uma autorização municipal. Então, essa questão é muito importante porque se você vai realizar a venda de alimentos dentro do condomínio, se der algum problema, o síndico tem que se precaver quanto à responsabilidade. Vamos supor que a venda de algum alimento estragado, que os condôminos venham a passar mal. De quem que seria essa responsabilidade? Então, eu acredito que tem, assim, alguns cuidados que precisam ser tomados,
Mas as feiras são excelentes, têm ganhado aí muitos adeptos, realmente ela facilita muito a vida ali dentro dos condomínios. Doutora Laís, aproveitando mais uma vez a sua fala, você falou de um ponto muito importante, a questão da responsabilidade, sobretudo pelos produtos que ali serão comercializados. Como a gente está falando, via de regra, de gênero alimentício, e esse gênero alimentício podem trazer alguns transtornos, a exemplo, uma intoxicação alimentar, algum problema aí com a qualidade ou com a pericidade desse produto, com a validade desse produto, né? E isso a gente sabe que acaba se estendendo ao representante legal do condomínio. Existe alguma maneira que o síndico pode se resguardar? E aí não seria resguardar somente o síndico, também aos condôminos, porque uma eventual indenização em desfavor do condomínio recairá naturalmente sobre todos aqueles ali que fazem parte ou que fazem a comunhão das áreas comuns ou das unidades de modo geral por possuir uma pequena fração. Doutor, existe algum mecanismo, algum meio de pelo menos tentar dirimir essa situação? Olha, Dirigida da doutora Laís, mas podemos voltar com o doutor Gabriel lá, por gentileza. Olha, eu entendo que é o seguinte, o síndico ou aquela administração desse condomínio, na área que foi concedida, na área comum ali concedida para que, e aí entendo juntamente com a doutora Laís que isso tem que ser por meio de assembleia, tem se utilizado na prática aquela assembleia por aprovação na maioria simples, né, dos condôminos, para que essa feira possa acontecer, até porque ela pode ser uma feira mensal ou a depender do condomínio semanal. Veja que aquele síndico ou aquela administração que possui ali o poder de administrar tal condomínio, ele pode traçar uma minuta, uma simples minuta, ou um simples contrato com a empresa responsável por gerir aquela feira ali dentro, até muito em virtude dessa necessidade de autorização do órgão municipal para que estes feirantes possam comercializar esses produtos. Tendo isso, analisando cada alimento ou hortaliças que seriam ali comercializados, traçar responsabilidades, mesmo que no primeiro momento seja o condomínio responsável, mas não afastando a responsabilidade daqueles feirantes que são os fornecedores diretos, né, aos condôminos. Então, entendo que uma minuta, um termo de responsabilidade, elencando tudo que se deve tomar como precaução para que situações assim aconteçam, seja de grande valia. Nós falamos então da questão dos feirantes, falamos das atividades exercidas dentro das unidades autônomas e falaremos agora no terceiro bloco, logo em sequência, sobre a questão do uso das áreas comuns. Se poderiam ou não alguns profissionais ou alguns condôminos exercerem atividades utilizando-se das áreas comuns. Nós voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. IGPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios.
Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Dia 29 de janeiro, estamos falando no programa de hoje sobre atividades comerciais e aquelas atividades exercidas pelos profissionais liberais nas unidades autônomas dentro dos condomínios especificamente residenciais. E para falar desse tema, volto a dizer, recebemos a doutora Laís Defende, doutor Gabriel Barto, e eles que são especialistas em direito imobiliário e também direito condominial. Doutor Gabriel Barto, nós falamos então da questão das feiras nas áreas comuns, nós falamos da questão das atividades ou da possibilidade ou não de se exercer algumas atividades dentro das unidades autônomas, dentro das áreas privativas. E para a gente poder fechar esse tema instigante, esse tema que tem, sem dúvida nenhuma, desperta muita curiosidade, sobretudo entre condôminos e síndicos, também há colegas advogados, uma questão que a gente se depara e também com certa frequência é se pode um professor de natação, a exemplo, um personal trainer, fazer uso daquela academia, uso daquela piscina para poder ensinar ali um determinado condômino ou um determinado grupo de condôminos. Se isso também não seria uma atividade comercial e se isso deveria sofrer alguma regulamentação por parte da administração. Doutor Caio, observamos o seguinte, o comércio nessas áreas comuns, aí a gente passa supera aquela parte que falamos de unidades autônomas, né, áreas privativas, e passamos a falar na área comum dos condomínios. O comércio da área comum, entendo que ele deve ficar restrito aos espaços já projetados dentro do condomínio para esse fim. A exemplo, a utilização da academia, utilização da piscina. Por esses profissionais, e desde que aprovado pelos condôminos, sempre é bom ressaltar isso em prol da coletividade, né? Então, assim, entendo que esses locais projetados, eles podem ser, sim, usados, né, desde que esses profissionais tenham capacidade para tanto, desde que se observem as atribuições que esse profissional, as competências e a capacidade desse profissional, para que também não coloque ali o condômino que utiliza desses serviços em situação de risco, né, em situação de mau preparo. Então, eu entendo que isso deve ser sempre observado e entendo que os espaços da área comum, eles já têm que ter sido projetados. Exemplo, a academia ou um espaço para um massagista, um salão de beleza que seja, um espaço denominado para uma lanchonete ou determinado, né, para uma lanchonete ou um restaurante. O condomínio, nessa sequência, tendo esses espaços projetados, para tanto, deve exigir sempre ali, o condomínio, a administração, o síndico, deve sempre exigir a regularidade desses profissionais, inclusive das empresas, antes de ceder esse espaço.
Então, na sua concepção, precisaria de uma aprovação da Assembleia, veja se foi isso que eu entendi, para poder permitir que um personal trainer, a exemplo, que foi o exemplo citado aqui por mim, pudesse dar aula a determinado condômino. Então, mesmo eu ali eu sendo um condômino, tendo livre acesso às áreas comuns, seria interessante que o condomínio tivesse esse cuidado de aprovar essa atividade. E aí depois você falou também da questão do exercício de algumas atividades empresariais, atividades comerciais, a exemplo, mercearias, restaurantes. Esses restaurantes também precisariam desta aprovação, ou existe alguma distinção entre uma atividade e outra? Entendo da seguinte forma: esses profissionais liberais que atuam dentro dos espaços já projetados e já disponíveis aos condôminos e contratado diretamente pelo condômino, eles utilizam desse espaço por ali está ofertado aos condôminos. Ou seja, entendo que se já determinado, se já instaurado dentro desse condomínio, necessariamente o condômino não precisaria autorizar por meio de assembleia a utilização de um condômino por um personal, a exemplo. Diferentemente daqueles espaços que já são projetados para isso, como a mercearia, aquela lanchonete, algo do tipo. Se nesse sentido o condomínio existir espaços assim para que sejam aproveitados dessas maneiras, entendo que por meio de assembleia ali, por um quórum de todos os condôminos, que eles tratem essa matéria e autorizem, e inclusive vejam a regularidade se for o caso de necessidade de um profissional inscrito na sua categoria, e ainda mais, observar se existe uma empresa que será responsável por aquele empreendimento, exemplo de um restaurante. Você que nos acompanha, eu agradeço a participação, peço a você que está gostando do programa, que dê aí um joinha pro nosso momento jurídico, a você também que não teve ou que não as respostas não foram suficientemente claras, que nos mande as suas perguntas, teremos um imenso prazer em responder, e claro, que compartilhe também o nosso canal com amigos e familiares. Você nos é muito importante. Doutora Laís Defende, sobre tudo que foi dito pelo nosso colega doutor Gabriel Barto, ainda algum ponto que você queira acrescer da fala do doutor Gabriel? Então, é muito bem explanado pelo Dr. Gabriel. Faria um adendo, que essa questão do uso, por exemplo, de personal trainer dentro dos condomínios, professores de natação, tem que tomar cuidado, o síndico tem que observar se o uso desse profissional por um condômino não está atrapalhando o uso, por exemplo, da academia pelos outros condôminos, né? Vamos para determinado horário, o personal está ali com a pessoa e muitas vezes está atrapalhando o uso dos aparelhos por outra pessoa, a questão da piscina. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque pode gerar uma exposição do condomínio. Mas, no mais, o doutor Gabriel fez uma ótima explanação. Não tenho, assim, mais nada que possa ser acrescentado. E você falou de uma questão também muito comum. A gente usou o exemplo do professor de natação, a gente falou do personal trainer, mas a questão colocada pela colega, ela é muito comum em relação às quadras de futebol, em relação às quadras de vôlei, né, ou aqueles espaços que são utilizados coletivamente. E ali, quando existe uma aula, quando um certo condômino está recebendo ali a sua aula, o seu treinamento, ele acaba interferindo na rotina dos demais. E com relação a essa interferência, caso ela exista, o que o síndico deve fazer, doutora Laís? Então, acredito que tem que ser de horários. A pessoa que, por exemplo, ela treina com personal, ela tem um horário para fazer aquelas aulas. Então, em muitos condomínios, além, por exemplo, da sala da academia, você tem outras salas para ginástica. Então, teria que ter um controle maior dos horários para poder utilizar esses ambientes para justamente não gerar esse tipo de problema, né?
como tem aí condomínios que você tem um número muito alto de apartamentos, é importante manter essa organização, a exemplo de quando a pessoa ela faz reserva de um salão de festas. Então, estabelecer talvez um horário seria uma forma de manter essa organização. Certo, mas se ainda assim, a gente tendo estabelecido ali os horários, tendo estabelecido as regras de utilização, o condômino tenha descumprido, o que deve fazer o síndico nestes casos, de descumprimento da norma? Bom, nesse caso, o síndico vai ter que procurar esse condômino, talvez fazer uma advertência, ver o que estabelece ali a convenção, estabelecer uma advertência verbal, uma advertência por escrito, talvez aplicar até uma multa, para que essa pessoa tenha uma correção pedagógica, para que ela não volte a cometer este ato falho, né? Para que ela seja de fato corrigida. E até que não se chegue, né, àquele condômino antissocial, que não cumpre regras, que não obedece às normas estabelecidas dentro do condomínio, que torna ali o convívio até assim, insuportável com outros condôminos. E priva as outras pessoas de usarem as partes comuns, né, que pertencem a todos. Doutor Gabriel, a doutora Laís falou das situações onde o condômino não respeita as normas e o síndico deve intervir. E ali ele vai advertir o morador, advertindo não surtindo efeito, ele irá autuar o morador e creio eu que, sendo o caso, deverá ajuizar, demandar contra esse condômino para que aquela atividade seja cessada. Mas admitindo que o síndico nada faz, que os condôminos estejam se sentindo prejudicados e o síndico se mantenha inerte. Nestes casos, o que o condômino deve fazer? Doutor Caio, antes de adentrar especificamente em possíveis soluções, eu digo que é o seguinte: toda situação que permeia a coletividade, e aí a gente se tratando de uma coletividade residencial, condominial, tudo tem que se levar ao bom senso. Lógico, cumprir todas essas formalidades pela administração ou pelo síndico daquele condomínio, entendo que é o seguinte: se notificado verbal, se notificado de forma escrita e ainda assim mesmo a infringência daqueles horários já pré-destinados, aqueles horários já pré-fixados, eu penso que esse assunto deverá ser levado à discussão dos condôminos, por meio de assembleia, a fim de regulamentar. Se a gente fala nisso de uma forma passível, de que é um entendimento entre todos, e mesmo que esteja ali delimitado, mas se não há uma regulamentação, inclusive aquela regulamentação interna do condomínio, regimento interno de utilização dos espaços. Acredito que a administração, que se for uma administração de condomínio, ou o síndico deve caminhar nesse sentido. E, infelizmente, na pior das hipóteses, e ainda assim não resolvido, demandar sobre contra esse condômino que infringe, ou até mesmo penalizar na utilização daqueles horários. Se não penalizar para não mais utilizar, isso não seria, tendo eu, razoável, mas para que não se atrapalhe a coletividade e sim organize a disponibilidade daquele condômino que infringe. Então, entendo que seria o caso ali de não só anotar esses horários, ou não só prever já uma utilização desse espaço de forma passível ali, com todos os condôminos, mas assim regulamentar pelos caminhos, né? Pelos caminhos corretos, seria ali no regimento interno e a forma adequada de utilização dos espaços e áreas comuns dos condomínios. Doutor Gabriel, eu quero agradecer a sua participação, quero dizer que lhe tenho profunda admiração e uma grande amizade. Saiba que o Momento Jurídico está aberto sempre para que você possa participar, possa contribuir. Digo mais uma vez, caminhar ao seu lado, nós que ladeamos aí a diretoria da Comissão de Direito Condominial da OAB de Goiás, é uma grande satisfação. Despeço de você agradecendo sua rica participação e te peço que deixe aqui as suas últimas falas, que você possa abordar aquilo que por nós ainda não foi abordado e assim também despeça daquele que nos acompanha.
Dr. Caio, doutora Laís, já aqui caminhando na fala para despedir de todos vocês, digo que da mesma forma, estamos aqui, né, a todo momento disponível para debater o direito condominial, debater o direito imobiliário, e agradeço imensamente este convite, inclusive para estar juntamente com a competente doutora Laís, e agradeço aos elogios, agradeço a sua satisfação de andarmos lado a lado. Conte comigo e abraço, até a próxima. Forte abraço, doutor. Doutora Laís Defende, também me despeço de você, posso aqui consignar também a minha admiração e dizer que conhecê-la no ano de 2019, para mim foi uma grata satisfação, tenho-lhe um grande carinho, vejo muito do seu trabalho, acompanho muito daquilo que você produz, seja a título de artigos, seja como aula, seja como vídeo. Para mim é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa e um grande abraço. Digo a você de verdade que para nós foi muito, muito importante a sua contribuição. Tenho certeza que se não todas as dúvidas ou quase todas elas restaram sanadas, aqueles que não tiveram oportunidade ou que nós não demos conta de esclarecer todas as dúvidas, a gente deixa aqui o nosso espaço para que eles possam nos questionar, e se assim for destinado a você, pode ter certeza que lhe encaminharei. Muito obrigado, doutora. Doutor Caio, eu que agradeço a oportunidade, de admiração pelo seu trabalho, tenho aí muito a aprender ainda com você, e estou muito grata de ter participado. O Momento Jurídico é excelente e tem se tornado aí um grande sucesso. Parabéns. Muito obrigada também, doutor Barto. E é isso. Estou sempre à disposição para sanar qualquer dúvida. Bondade sua, doutora. E a você que nos acompanhou até agora, agradeço, me despeço de você de um jeito carinhoso. E não perca, na próxima quarta-feira estaremos de volta com o nosso Momento Jurídico. Um forte abraço. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios.